Olá, pessoal! Mais um episódio do podcast Olha a Xepa. Vamos falar de empreendedorismo, entraves para fomentar o empreendedorismo na nossa cidade, no nosso estado. E a convidada especial de hoje é a vereadora Edna Sampaio, do PT, que está aqui defendendo o Cuiabá mais do que nunca, indo para Brasília, voltando. E quem tem voz vai a Roma, não é verdade? Então, Edna, bem-vinda ao podcast Olha a Xepa. Espero que esse bate-papo venha contribuir com muitas mulheres negras que enfrentam todos os dias desafios para ser mais uma empreendedora que faz parte aí da pesquisa do Sebrae, que coloca Mato Grosso com 96 mil empreendedores. Desse total, 56% são mulheres. Bem-vindo ao podcast Olha a Xepa. Bom dia. Bom dia, Elaine, e a todos os que nos assistem nesse momento. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você. E vamos lá, olha a xepa. E vamos olha a xepa, porque quem não gosta de xepa, né? Com certeza. Final de feira, tudo de bom. E pra gente bater esse papo, Edna, que eu convidei você aqui, quando eu olhei para você sabe que você está em todas as minhas pautas. Eu te admiro muito, mesmo antes de ter esse contato perto com você, porque você é uma mulher que tem conhecimento, você é uma mulher que sabe o que está falando, e todo projeto que você apresenta na Câmara de Vereadores, você tem um problema que você quer trazer uma solução. E isso é muito importante para qualquer político que se coloque à disposição para ajudar a sociedade. Então, quando eu trago você aqui, você está representando um percentual de mulheres que nesse momento estão nos ouvindo, que são negras, estão fazendo do seu empreendimento a única fonte de renda, mas que ainda, ao bater na porta do poder público, tem dificuldade para linha de crédito, tem dificuldade para intelectual mesmo, buscar ferramentas, tem dificuldade de vender os seus produtos na sociedade por conta da cor da pele, por aí vai. E quando se tem essa lista de dificuldade que eu te falei, Edna, tem uma coisa muito importante que vai fazer com que essas mulheres consigam ser protagonistas. Política pública e política econômica. O que está faltando para Cuiabá, você como vereadora, para que as mulheres negras elas sejam de verdade empreendedoras de níveis iguais com todas as outras que não têm a mesma cor da pele? Elaine, eu acho que em Cuiabá, em Mato Grosso, eu sou servidora pública há 30 anos já, né? Eu entrei na universidade, há 29 que eu entrei na universidade, completei em março, na verdade, 29 anos como professora da Universidade Estadual e mais de 22 anos como gestora governamental. Então, eu tenho bastante experiência na administração pública, na área de planejamento e na universidade também, na área da educação superior. Então, assim, o que eu vejo que é um problema do Estado é a falta de utilizar conhecimento científico para a formulação de políticas públicas. Então, por exemplo, quando você não tem um conhecimento adequado da realidade onde você vive e os gestores fazem política pública através daquilo que lhes chega e não do conhecimento aprofundado dessa realidade, você tem amplos setores da sociedade completamente desamparados de políticas públicas. Então, por exemplo, você falar que, por que as mulheres negras não têm financiamento? Não tem financiamento porque não há ainda uma organização do Estado capaz de instituir políticas com base em conhecimento dessa realidade, porque o empreendedorismo, como hoje em dia é chamado a atividade econômica que as pessoas fazem fora do mercado formal, é algo que as mulheres negras conhecem desde sempre, né? Porque as mulheres negras, a maioria sustentam as suas famílias, elas... E a gente pode ir para trás, né? Bem para trás, assim, antes. quando elas se viram sem os seus senhores, o que foram fazer? Elas foram se virar, foram vender doce, foram fazer cocada, foram lavar roupa, foram fazer atividades que pudessem garantir a sua sobrevivência, atividades autônomas, né? Sem vender sua força de trabalho para um patrão, né? Porque o mercado formal para as mulheres negras, a garantia de direitos trabalhistas, né, que foi conquistado pela classe trabalhadora no Brasil, mas que uma minoria apenas tem acesso, as mulheres negras com certeza são a ampla maioria que não tem acesso a isso. Então, eu vejo que, primeiro, o Estado precisa se organizar melhor para fazer políticas públicas mesmo, de verdade, e não políticas governamentais. Porque o que
qual que é a diferença entre uma política pública e uma política governamental? O governo que entra é um governo de plantão, que vai ficar 4, no máximo 8 anos consecutivos. E ele quer deixar a sua marca pessoal. Ao invés de olhar para a realidade, o que está acontecendo, e organizar ações que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, eles fazem ações que para esse ano que vem já tem outro problema, ele andou numa rua, viu um problema, aí ele cria uma ação ali na área do planejamento para poder, ou até nem cria ação na área de planejamento e já vai criando as ações efetivamente, gastando o recurso público em ações que são pontuais. Quando você fala em políticas públicas, você fala numa estratégia governamental que faz com que, independente do governo de plantão, aquela política ela aconteça, ela perdure ao longo do tempo. Como é, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. Embora tenha toda a desconstrução do Sistema Único de Saúde nesses últimos tempos, mas nós temos um arcabouço jurídico que garante o funcionamento do Sistema Único. Nós temos vinculação de receita que obriga os governadores, os prefeitos e o governo federal a destinar recurso para isso. Então, você tem uma estruturação de políticas públicas que não é só o governo. O governo pode passar e até nem gostar do SUS. Eles envidaram um monte de coisas para desmontar o SUS, mas o SUS continua aí, sobrevivendo e resistindo. Atendendo, né? E atendendo. Ai de nós se não tivéssemos o SUS durante toda essa pandemia, apesar de todas as falhas, apesar de toda a privatização que fizeram com o SUS ao longo desses anos. Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte: em relação às mulheres negras, o povo negro ainda não é sujeito de políticas públicas. Nós não temos pensam nele. Não pensam. Nós não temos um Estado que tenha leitura do quanto a racialização, essa divisão social, que as pessoas não gostam de falar, mas ela acontece, todo mundo que é preto, que é preta, sabe disso, sabe quanto é difícil para uma pessoa negra conseguir galgar espaços de poder, galgar espaços de remuneração melhor na sociedade. E, às vezes, a gente mesmo não pensa por que acontece comigo, né? Então, por que a gente pensa que é coincidência o fato, por exemplo, de eu chegar num concurso público, por exemplo, de gestor governamental, que é uma carreira de elite do Estado, né? E você praticamente não ter pessoas negras que foram aprovadas nesse concurso. Então, mas por que isso acontece? Acontece porque nós temos condições de desvantagens para as pessoas negras desde o seu nascimento. Isso vai se acumulando ao longo de uma vida. Enquanto o filho da classe média, uma pessoa que teve melhores condições, conseguiu estudar, se preparar e fazer os melhores concursos e ocupar os melhores espaços, o filho do trabalhador negro é aquele que é o mais pobre, que precisou trabalhar desde cedo, ajudar a sustentar a família. Que hora que ele vai ter para se dedicar aos estudos para poder alçar uma posição, por exemplo, de um concurso público melhor? É muito raro isso acontecer. Então, se já é raro uma situação como essa para uma pessoa negra, imagina as mulheres negras, que são a base da pirâmide social. As mulheres negras estão no patamar mais fundo da desigualdade dessa sociedade. E quando ela é mãe solo? Quando ela é mãe solo, quase 60% mais ou menos, eu estava vendo uma pesquisa do IPEA, inclusive, sobre isso, cerca de 60% das mulheres que são chefes de família são mulheres negras. Né? Agora, com a reforma tributária, por exemplo, já tem também estudos demonstrando que quem mais paga imposto são as mulheres negras. Porque no Brasil, proporcionalmente, os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Aí você pensa, como é que faz o financiamento de empreendimentos de mulheres negras? O empreendimento de mulheres brancas é visto como uma coisa extremamente vantajosa, a sociedade se mobiliza, e eu acho legal isso. E até parece que mais consumidores. Tem mais... Sabe por que eu vou te dar esse exemplo? Sim. Porque eu visitei Salvador e eu pude perceber no Pelourinho a quantidade de mulheres com seus artesanatos, suas bijuterias, suas costuras vendendo ali, e consumidores, pessoas negras, pessoas brancas, mas um grande número de pessoas negras. O colar que você está usando hoje aí. Esse colar que a vereadora está usando, com certeza é feito pelas mãos de uma mulher negra. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando você dificulta que uma empreendedora negra desenvolva a sua peça, desenvolva a sua cultura, você está impedindo que as novas gerações também tenham acesso a esses objetos. Então, não é só a questão do fomento, é a identidade dessas mulheres que precisam ser preservadas. Mulheres quilombolas. Uhum. Nós cuiabanos, nós que estamos aqui, nós sabemos o que elas produzem? Nós sabemos o que elas podem vender? Sim. Tem núcleo de pesquisa com essas mulheres no Estado? Acredito que não. Mas a boa notícia de tudo isso, sabe o que é? É que
eu acho que o governo federal, esse novo governo do Lula, ele traz novos elementos para pensar políticas públicas e a possibilidade de avançarmos na questão da desigualdade racial. Quando, por exemplo, o Lula estabelece a questão da cota de 30% nos cargos federais para pessoas negras, é muito importante isso. É muito importante para as mulheres negras, porque a maioria que tem disponibilidade e formação no mercado é mulher. As mulheres têm uma desigualdade positiva em relação aos homens, que são os anos de escolaridade. Hoje, em média, as mulheres estudam mais que os homens. E as mulheres negras também. Então, quando você abre a possibilidade para a ocupação de cargos públicos, né, importantes dentro da administração pública, você também está abrindo para as mulheres negras. Mas as mulheres negras também querem empreender, porque é uma coisa que elas sempre fizeram na vida delas, né? Então é preciso ter uma linha de crédito destinada exclusivamente para as mulheres negras. A gente volta naquela tecla lá, né? Tecla da violência doméstica contra a mulher. Enquanto não se tem no grupo, nos departamentos de segurança pública, um número maior de mulheres para lidar com essa realidade, os números tendem a aumentar, porque para falar de mulher tem que ser mulher. Não é uma questão só de feminismo. É porque eu entendo a minha dor e você consegue entender a minha dor porque você é mulher. Então, quando se tem na gestão pública, se eu estiver errada, você vai me consertando aqui, nas gestão públicas, nós temos mulheres negras que entendem o que é fazer política pública e econômica como um todo, e colocando a mulher também negra nesse patamar, a gente consegue ampliar as questões do empreendedorismo negro, né? Eu acho que sim. Eu acho que a democracia, ela pede, hoje já não é mais admissível a gente pensar uma democracia, falar de democracia e olhar para os espaços de poder e ver exclusivamente homens brancos. E quando vê uma mulher, essa mulher, ela não tem autonomia sobre o recurso da sua pasta. Às vezes, os homens, que são quase que exclusividade nos espaços de poder, eles ganham as eleições, aí coloca uma ou outra mulher para a secretaria disso ou daquilo, geralmente as secretarias de políticas sociais, que né? não tem tanta autonomia, vamos falar logo assim, exato. Entendeu? E aí não tem orçamento. Exato. E quando tem orçamento, na verdade, quem manda no orçamento da pasta não é a secretária, é o secretário de Fazenda ou é o próprio prefeito. São casos que acontecem. E governadores, né? Então, eu acho que a presença de mulheres nos espaços de poder com decisão e autonomia é fundamental para a gente superar a desigualdade de gênero, que é a desigualdade de poder entre homens e mulheres. Mas a presença das mulheres negras nesses espaços é muito fundamental. Por quê? Porque a condição das mulheres negras, a experiência de vida que as mulheres negras têm, não é a mesma experiência de vida das mulheres brancas, das mulheres não negras. Cada um de nós traçamos uma trajetória de vida a partir do que nós significamos no mundo em que nós vivemos. Então, eu sou uma mulher negra, eu posso falar o que é ser uma mulher negra numa sociedade que é racista, que é machista. Uma mulher branca é importante também, porque ela está na condição de mulher nessa relação de desigualdade, mas ela não sabe o que é ser uma mulher negra. Ela não sabe o que é ter um corpo de mulher e não ser visto com a fragilidade que as mulheres brancas são vistas. E não ser vistas com como eu acho que essa ideia da fragilidade do feminino, ela é uma ideia da fragilidade das mulheres brancas e não das mulheres negras, porque em relação aos corpos das mulheres negras é exatamente o contrário que acontece. As pessoas acham que as mulheres negras são muito fortes. Então, ela aguenta tudo, ela pode tudo. Não há a solidariedade que existe com as mulheres brancas, não é a mesma solidariedade que existe com as mulheres negras. Por conta da nossa história, né? Por conta da nossa história, por conta de que as mulheres negras, elas foram, na verdade, durante todo o processo de escravização, uma espécie... foram elas que sustentaram o pouco de fragmento de família que elas tinham durante o período da escravidão, né? Eram as mulheres que tinham o trânsito entre a Casa Grande e a Senzala. Exato. As mulheres ocupavam um papel, mesmo no processo de escravização, extremamente importante, né? Muitas delas foram lideranças, né? De quilombos, por exemplo, como aqui a Teresa de Benguela, a nossa grande figura feminina da luta contra a escravização do nosso povo, né? Então, eu acho que é muito importante ter a presença de mulheres negras, porque as mulheres negras conscientes da sua condição de negritude, porque o racismo, Elaine, ele tem uma peculiaridade terrível, porque o racismo faz com que a gente tenha um embotamento da nossa consciência, a gente tenha uma alienação sobre quem nós somos, entendeu? Porque muitas vezes é doloroso para uma pessoa negra se reconhecer como negra. Quando a gente nasce... Por quê?
Porque quando a gente nasce, a gente não tem a ideia de que nós vivemos numa sociedade racializada. Dividida. Quando você é criança, uma criança branca com uma criança negra brincam de uma maneira absolutamente igualitária. Não existe essa divisão. É aos poucos, com a compreensão da sociedade, né, que se dá por processos orais, mas também por percepção e exemplos. Não é só pela fala, é pelo gesto, pelas atitudes, pela forma como você afetivamente se relaciona com as pessoas. Isso ensina a criança. Então, o racismo ele vai sendo aprendido ao longo da vida das pessoas, tanto as pessoas negras como as pessoas não negras. Então, chega um momento da vida da gente que a gente começa a se perguntar por que determinadas relações, por que as relações acontecem daquela forma com a gente? Por que há tantas antipatias gratuitas? Por que é mais difícil? Por que é tão mais difícil? Por que a gente chega num lugar e se sente inferior ou se sente constrangido de falar porque o espaço é um espaço de pessoas brancas? Por que a gente reconhece na pessoa branca automaticamente uma figura de autoridade? E nos colocamos automaticamente, inconscientemente, numa figura, numa condição de inferioridade. Essas coisas são introjetadas de forma inconsciente pelo racismo dentro da gente. Então, a gente demora a perceber isso. E quando a gente percebe, você imagina o que significa para alguém admitir que ele é rejeitado pela sociedade. Admitir que ele é desclassificado pela sua cor, pela sociedade. Eu já encontrei muita gente preta me criticando pelo fato de eu levantar a bandeira da negritude, de eu levantar a bandeira da questão racial, de eu levantar a bandeira da igualdade de oportunidades raciais. Por quê? Porque há também um pensamento ideologizado que foi colocado na nossa cabeça que a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso não é da estrutura social, é da gente mesmo. Então, se um preto fracassa, ele fracassa porque ele é incompetente. Não é porque tem uma estrutura que o impede de se movimentar dentro da sociedade, de ter mobilidade social. Entende? Então, as mulheres empreendedoras, que é o assunto que me trouxe aqui para a gente conversar, elas próprias não contam com o apoio do Estado, porque a maioria de nós não conhece o Estado, a não ser pelas suas forças policiais. E o racismo também impede com que essas mulheres conquistem clientes. Porque, vou dar um exemplo aqui ainda que eu vou focar, eu vou usar muito Salvador, porque foi um case assim para mim, porque lá as peças, os objetos é vendido com muito valor, tanto sentimental como de cifras mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas que não têm a cor da pele que é branca, passa por uma loja, passa por uma barraca e vê os objetos colocados ali, que envolve colares, anéis e tudo mais, e todos feitos com pedras, às vezes naturais, aqui do nosso Brasil, e embutido a esses objetos a algo ruim, a algo negativo, como se fosse contagioso, que não pudesse nem chegar perto. Isso também dificulta para as mulheres empreender. Essa não querer aceitar. E porque a gente vive numa sociedade que ela está organizada por hierarquias. Todo lugar que você vai olhar vai ter hierarquias. Hierarquias são formas de estruturação social, né, que estabelecem valores às coisas e às pessoas. Né? Então, por exemplo, se você faz o que você está chamando de artesanato, se for feito por uma pessoa humilde, trabalhadora, que fez de forma manual aquilo ali, mas ela não está dentro da comunidade da arte, né, aquilo é um artesanato. Mas aquela mesmíssima peça, se ela for produzida por alguém dentro do contexto da cultura, que domina a linguagem das artes, ela não é um artesanato, ela é uma obra de arte. Então, a própria noção de artesanato e peça de artística, ela também tem a ver com essas hierarquias. Hierarquias que classificam as coisas e pessoas. Então, quando algo é produzido, vamos dizer, por exemplo, a Zara, né, que é uma rede de lojas de marca tal, que vende muitas roupas e são caras, não um preço mediano, né? Mas ela, teve muita denúncia de trabalho escravo, né? E aí eu fico pensando assim, uma mesma loja controlada, o capital, por pessoas brancas, vendendo roupas produzidas por pessoas negras, elas são vendidas por um preço. Se essas mesmas pessoas pretas que vendem essas roupas para aquela loja vender para as pessoas,
ela vai ter um preço muitíssimo inferior do que aquele que a loja venderia. Então, veja como que nós vivemos num sistema de hierarquias. E nesse sistema de hierarquias, a principal hierarquia que organiza toda a nossa sociedade é a hierarquia, são 2 tipos de hierarquia. É a hierarquia de gênero, onde sempre mulheres valem menos que homens, né? Isso está refletido no salário sistematicamente menor, e agora Lula determinou, né, fez uma lei impondo sanções às empresas que paguem menos salário para mulheres do que para homens, né, exercendo a mesma função. Demorou muito isso. Demorou muito, é uma história de desigualdade, né? Isso é só um ponto dessa desigualdade. Então, nós temos aí a outra hierarquia é a hierarquia racial. Então, toda a sociedade capitalista brasileira, ela está sustentada nessas 2 desigualdades fundamentais. É a desigualdade de gênero e a desigualdade de raça. Então, por isso que quando as pessoas falam assim, mas fica fazendo essa discussão racial, identitária. Não é uma discussão identitária. Porque quando você trata de uma questão identitária, você está falando exclusivamente da perspectiva da identidade ou das identidades daquele grupo social. Mas quando você fala de raça e de gênero, e quando você fala de desigualdade econômica, você está falando do que constitui a estrutura toda da sociedade, que coloca mulheres e pessoas pretas num patamar hierarquicamente inferior aos homens e homens brancos. Né? Então, nós estamos falando de estrutura social, não estamos falando só de identidade. Porque as identidades, elas podem ser as mais variáveis possíveis. Mas você pode ter todo tipo de ganhos financeiros, de ganhos de posição social, mas se você for mulher, você está sempre sujeita a um descredenciamento. Porque você está hierarquicamente num patamar inferior aos homens. Se você for uma pessoa negra, é a mesma coisa. E mais, quando você fala desses sujeitos hierarquicamente rebaixados, que são esses 2 casos, quando uma pessoa erra, não é só uma pessoa que está errando, não é um CPF que está errando. É toda a coletividade que representa aquela pessoa. Então, se as mulheres, eu luto muito para que as mulheres sejam 50% em algum momento na política. Mas eu sei que todas as mulheres não defendem a pauta que eu defendo. Eu sei que nem todas as mulheres vão defender a classe trabalhadora como eu defendo. Entendeu? Mas mesmo assim é importante que as mulheres se venham para o espaço do poder. Porque eu quero discutir ideias com as mulheres. Porque enquanto a gente tiver uma desigualdade tão grande entre homens e mulheres, a gente vai ter que sempre ter um mínimo de solidariedade, o que chamam de sororidade, mas entre nós mulheres negras é dororidade, porque muitas vezes as mulheres brancas não compreendem a nossa dor enquanto mulheres negras, entendeu? Isso é muito difícil. Mas eu estou querendo dizer com isso é que é muito importante que pensar a democracia como um sistema de representatividade. Nós estamos ainda dentro do escopo da democracia liberal, não estamos falando da democracia substancial, onde cada um possa defender e se colocar como ideias próprias, e não como representação, né? Ideias diretas, não como representação. Então, como é que você pode falar numa democracia, ainda num sistema liberal, se as pessoas que constituem o tecido social dessa sociedade tão diversa não está representada nos espaços de poder? Não é. Não está representado no espaço de poder, boa. E quando se traz aqui para o empreendedorismo de mulheres negras, nós não vemos também a nossa Câmara de Vereadores discutindo situações simples, porque assim, todo ano, vereadora Edna, é aprovado projetos e às vezes institui datas para chamar a atenção de certas discussões. Mas a gente não viu nesse período aqui de 10 anos que eu estou atuante como comunicadora, como jornalista, radialista e também defensora do direito das mulheres, dos trabalhadores, a gente não viu nenhum projeto de lei sendo apresentado colocando a importância de fortalecer o empreendedorismo de mulheres negras na nossa cidade. Sim. E a gente anda pela cidade sem dados, sem estatística feita de forma oficial, é composta por várias negras. Sim. Vendendo seus doces, seus bolos. Em todos os lugares. O que falta para isso? A gente aprovou o Estatuto da Igualdade Racial e tem um capítulo sobre as mulheres negras e também dispositivos sobre a questão de promoção de renda para as mulheres. O Estatuto é uma diretriz, né, de políticas em várias áreas de governo, né, para políticas públicas, não apenas políticas de governo. Por isso,
como eu disse inicialmente, uma política pública ela é caracterizada por um arcabouço legal, jurídico, que determina, independente do governo, o que ele tem que fazer sobre determinados aspectos. Né? Claro que cada governo tem sua autonomia. Então, dentro do Estatuto da Igualdade Racial, são várias diretrizes de políticas públicas, desde parceria, por exemplo, com as universidades, para poder compor um estudo, uma pesquisa sobre a população negra aqui em Cuiabá, para que você tenha políticas que possam ter maior capilaridade, que possam chegar a essas pessoas. Porque quando a gente fala de população negra, Elaine, nós não estamos falando das pessoas que podem chegar numa Câmara, numa audiência pública. Nós não estamos falando de pessoas que podem pegar um celular e fazer seu cadastro para tomar vacina da Covid-19. Ou que estudaram, né, vereadora? Exato. Nós estamos falando de pessoas que não têm, muitas vezes, conexão nenhuma com o poder público, que não conhece, ou que pelo menos não tem acesso ao poder público, entendeu? Então, é preciso ter um estudo sobre isso. É preciso que as políticas públicas elas possam incidir, elas possam acontecer exatamente onde precisa. Não pode o gestor, como acontece, como eu já vi muito aqui no estado do Mato Grosso, no município e no estado, que as ações de governo elas são absolutamente precárias, tipo assim, de repente dá um estalo no governante, no secretário, ou no prefeito, ou no governador, vamos fazer isso, entendeu? Eu vou dar um exemplo para mim, que para mim foi uma coisa que eu sempre fui contra isso, aquele Caravana da Cidadania que o Pedro Taques fez. Foi na época do Taques. Eu vou só dar esse exemplo, mas tem... Caravana da Transformação. Teve inúmeros exemplos como esse. Aliás, o Estado e os governos, eles são compostos desse mosaico de iniciativas que não tem repercussão em políticas públicas, que não tem discussão com a sociedade, que não tem perspectiva de continuidade. Então, você tinha uma Caravana da Transformação que fazia, inclusive, cirurgias de olhos dentro de um caminhão, tal, quando você tem um sistema único de saúde que deveria estar fazendo isso de forma ordinária e regular no município. Então, o próprio governante, ao não ser qualificado o suficiente para compreender as estruturas do Estado, ele concorre para desmontar aquilo que deveria ser o instrumento dele de atender a população. Por quê? Porque é uma ânsia em poder aparecer com a sua marca, com o que é o seu ali. Mesmo que aquele seu seja tão pueril, seja tão frágil, que depois que ele sair não vai existir mais, entendeu? Cai no esquecimento. Cai no esquecimento. Ninguém mais vai lembrar, né? Vai ficar por isso lá. Enquanto vereadora, enquanto Edna Sampaio, você passou por todas as fases, né? Você se encontrou como negra, viveu a fase adolescente, depois jovem, casou. E depois que você casou, teve seus filhos, de alguma forma você também atuou no empreendedorismo. Porque todo mundo empreende, Edna. Sim. Não tem quem não empreende. Sim, é verdade. Todo mundo empreende. Todo mundo. E aí, como é que foi a sua fase de empreendedora? Eu acho que eu sou empreendedora sempre, Elaine. Até hoje. Agora mesmo eu sou uma empreendedora na política. Boa. Que Deus a tenha assim. Porque, para mim, assim, o que é empreender? Empreender é ter um projeto, ter um sonho que você, por uma necessidade ou por um desejo, ou pode ser as duas coisas, você envida esforços para que aquilo realize. Empreender é construir algo que não existe e que vai passar a existir a partir do seu esforço, né? Quando eu passei no concurso público, o concurso público já foi um grande empreendimento para mim. E porque que gasta energia, viu? Exatamente. Porque eu venho de uma família que não tinha tradição de estudos. Então, assim, a geração antes de mim nunca chegou na universidade da minha família. A minha avó era uma indígena analfabeta, entendeu? E eu me lembro que quando eu era criança, eu ia com ela lá pro quilombo do Mata Cavalo, que eu não sabia que era um quilombo na época, entendeu? Porque o seu João Mulato era primo dela. E eu ia com ela lá, gostava muito de estar lá com eles, entendeu? Então, eu cresci muito longe desses ideários de classe média, de subir na vida, de passar num concurso, ou de abrir um consultório, um escritório. Nada disso passava pela minha cabeça. Eu era simplesmente uma pessoa da periferia de Cuiabá, uma cuiabana típica, trabalhadora, filha de trabalhadores. Meu pai, motorista de caminhão, semi-analfabeto.
E minha mãe, depois de casada, é que ela vendo a dificuldade da vida, ela resolveu continuar os estudos delas e fez o magistério e passou num concurso, passou a ser professora alfabetizadora. Então, assim, eu não tive, nessa minha trajetória de vida, nenhum elemento que pudesse me dizer assim, olha, vai por aqui. Você pode. Não. Você conquistou sozinha. Eu acho assim, eu comecei, porque meu pai era alcoólatra, né? Uhum. E assim, eu vivi muitas situações de violência doméstica, entendeu? Como tantas outras meninas periféricas, pobres, ou não, porque o alcoolismo também é uma questão que ultrapassa a questão de classe, mas eu vim desse lugar. Então, para mim, a pobreza era uma coisa que me tocava muito fundo e me incomodava muito, porque eu achava que o dia que eu deixasse de ser tão pobre, eu poderia sair daquele lugar, daquela situação, entendeu? E para mim era muito aviltante, incômodo. Eu sempre fui muito inquieta na vida, desde criança, entendeu? Então, eu só consegui perceber que eu poderia entrar na universidade quando eu comecei a namorar meu marido. Porque ele, jovem, ele sim, de classe média, mas de Santo Antônio do Everger, o pai dele era comerciante, então eles eram uma classe média baixa ali, entendeu? Que já tinha esse sonho de progredir na vida, coisa que a minha família não tinha. E foi ele que me despertou para essa coisa. Pô, mas você é tão inteligente, você tem que fazer... Eu já tinha decidido que eu não ia mais fazer vestibular. Eu já tinha terminado meu ensino médio. Estava ótimo, estava bom. Graças a ele. Eu já tinha chegado. Graças a Deus. Exato. Aí ele, não, mas você tem que entrar para a universidade, você é muito inteligente, não sei o quê. E aí eu falei, não, beleza, então eu acho que eu vou ver, experimentar isso aí, entendeu? E fiz o vestibular e passei. E aí que eu me descobri. A minha vida, então, ela é dividida entre antes e depois da minha graduação. Cara, teve um momento, enquanto jovem, que passou pela sua cabeça que você ia ser, de alguma forma, vou usar um termo que a gente usa muito, candidata. A gente pensa assim, né? Nunca. Passou, assim, algum momento de release de segundos que você imaginou que você poderia ser? Nesse tempo, não. Mas depois, sim. Depois, quando eu já estava profissional, professora na universidade, eu fui candidata lá, porque eu fui evoluindo para compreender. Primeiro, eu visualizei que eu poderia sair daquela situação de pobreza se eu conseguisse passar num concurso. Aí você fez a faculdade, foi aprovada em serviço social. Serviço eu passei social. Em primeiro lugar no curso de serviço social. E passou para o concurso também? Aí, depois que eu terminei o curso de graduação, eu fiz o concurso. Que você é concursada até hoje? Que eu sou concursada até hoje. Porque eu só fui perceber que eu tinha uma chave para sair daquele lugar de pobreza. Se eu tivesse, hoje eu posso falar com essa linguagem sociológica, né? Depois do doutorado eu consegui entender a minha própria trajetória, socialmente falando. Mas eu só fui perceber que eu poderia trocar a minha inteligência por dinheiro. Entendi. Quando eu estava terminando minha graduação. Que eu falei, cara, eu posso fazer um concurso público e eu posso passar e posso resolver meu problema financeiro, entendeu? Que era uma coisa que você vinha lutando desde pequenininha. Desde pequena era uma coisa terrível. Você não imagina, acho que você, não sei se você passou por isso. Sim, com certeza. Mas você não imagina o que é você ir para a escola e não ter que ficar disfarçando porque você não tem o dinheiro para comprar o lanche. E o absorvente, hein, Edna? Você não imagina o que é você ter que faltar aula porque não tem um absorvente e você não quer colocar o paninho porque você morre de medo de sair do lugar e passar vexame na escola. Exatamente. Então, tudo isso fez parte da minha construção, da minha vida, entendeu? Então, quando eu falo deste lugar, do alto dos meus 56 anos, tendo conquistado uma família, né, livre das violências que eu sofri, né, e tendo meus filhos estudado, tendo um casamento que dura 35 anos, professora da universidade, doutora, é deste lugar que eu olho para a minha trajetória e consigo perceber o que aconteceu. 36 anos, ainda está apaixonada? Olha, eu acho que a paixão é uma coisa que nos une, o amor é uma coisa que faz permanecer, né? Então, a gente acho que o amor ele vai passando por vários processos de transformação e de repactuação, né? O casamento nunca é um só. Ele nunca é o que começou. Ele está sempre em fases e em cada fase é uma pactuação diferente.
Olha aí, para quem vai casar, Vinícius está apaixonado. Tá apaixonado, mas é importante. Você tá ouvindo, né, Vinícius? Não casa uma vez só. A gente pode casar com um único homem muitas vezes. Foi o que aconteceu comigo. E o olhinho dela brilha quando fala, né? Do Love. Ele deve ser muito bom, né? Chega até brilha o olhinho dela. Eu acho que ele é minha alma gêmea, no sentido de que a gente se ajuda muito, a gente é muito companheiro, a gente é muito irmão. Inclusive nos nossos erros, entendeu? E quando você é apedrejada lá como vereadora lá, qual é a reação dele, hein? Ele não tá na pauta, mas vamos pôr ele um pouquinho? Vamos pôr, claro. Vamos pôr. Eu tenho uma família, Elaine, que eu tenho um amigo que fala assim que minha família não é uma família, é um diretório político. Por quê? Porque hoje são todos adultos, né? É daquele tipo assim, dia de sessão que você vai falar, fica todo mundo esperando. Todo mundo esperando, fica todo mundo... Pega o Facebook, se alguém falar alguma coisa, a gente rebate agora. Então, assim, eu tenho uma família que é uma bênção, sabe? Eu agradeço muito a Deus por isso. Porque Amém. De todas as coisas que eu tenho, que eu conquistei, a coisa mais importante, mais valiosa para mim é a minha família, né? Então, eles sofrem comigo, meu marido sofre comigo, às vezes eles ficam até mal. Eu tenho que me armar de resistência, de força para dizer para eles assim, não, tá tudo bem. Tranquilo. Não, eu tô bem, não precisa ficar desesperada assim. Não precisa sofrer. Isso acontece, eu já sabia, eu previa. Exatamente. Eu previa. Aí eu falo assim, mas eu não tô na política? Política é isso. A gente vai ter que aguentar, entendeu? Então, assim, tem esse caráter. E, ao mesmo tempo em que tem essa relação minha com eles e tem a relação deles comigo, né? Então, meu filho mais velho é um médico. Então, ele é aquela pessoa que está o tempo inteiro preocupado comigo. Se eu já fiz meu exame, se eu já estou suplementando direitinho, fica falando para eu fazer atividade física. É o cuidador. Aí, eu tenho o filho do meio, que é o mais interessado na atividade política, na atividade institucional da vereança. Quantos anos ele tem, Edna? O do meio vai fazer 30 e o mais velho tem 33. Aí eu tenho a outra, que é mais nova, que é a cineasta, é a artista, é a que tem a linguagem da comunicação. Boa. Então, assim, é muito interessante o que ao longo de uma vida... É uma família. É uma família. Porque o seu projeto faz parte da vida deles também. Muito lindo, né? E o projeto deles de cada um faz parte do nosso projeto familiar também. Né? Então eu falo que é um quilombo, sabe? Olha, eu acho que nesses anos todos é a primeira vez que eu vejo alguém usar a palavra quilombo para comparar com algo tão lindo, que se falam muito, a maior instituição que é a família. E o quilombo tem que ser falado dessa forma, né? É algo positivo. Ali tem história, tem pessoas, tem muito amor, muita resistência. Tem muita resistência, porque nós somos, Elaine, uma família negra em espaço branco. Nós somos uma família negra que conseguiu romper as barreiras da interdição do povo negro, né? Eu consegui entrar num concurso público onde 99% das pessoas são brancas. Meu marido também. Meus filhos estudaram sempre nas melhores escolas, lamentavelmente privadas, né? Isso trouxe para eles muita experiência com racismo, né? Desde muito cedo. E a gente sempre conversou muito em casa sobre tudo, absolutamente tudo. Lá na minha casa não tem tabu. Então, tudo pode ser dialogado. E tudo pode ser contestado também. Então, não tem uma autoridade paterna, materna, inquestionável, entendeu? Vamos finalizar esse bate-papo agora com a vereadora Edna Sampaio. Ela vai ter que voltar outras vezes aqui. Você já fala lá para a assessora, tá, para a Nilza? Porque ela vai ter que voltar. Tem muito assunto bom. E a representatividade do povo negro na Câmara é pequena, só através dela ali, praticamente como mulher. Então, ela tem que voltar outras vezes. Viu a responsabilidade sua? É uma responsabilidade muito gigantesca. Grande. Para a gente finalizar, diga aqui para nossas mulheres negras o que você está pensando e pode se comprometer para melhorar esse universo de empreendedorismo para elas. Então, primeiro, a luta pelo Estatuto da Igualdade Racial, onde lá nós temos diretrizes para o empreendedorismo das mulheres negras, das pessoas negras de uma maneira geral. Em relação a isso, inclusive, eu fui até Brasília, conversei com a ministra da Igualdade Racial, entreguei para ela o Estatuto da Igualdade Racial e disse para ela que eu queria muito que ela viesse aqui para cooperar com o município, para a gente poder tirar do papel
o Estatuto da Igualdade Racial. Segundo, a gente tem feito, né, começamos a fazer audiências públicas itinerantes, identificando as demandas das mulheres nos bairros, porque meu interesse é me aproximar cada vez mais de quem faz a cidade e não é visto, invisibilizada. E aí foi muito boa a nossa receptividade no bairro que nós fizemos, ali naquela região do Osmar Cabral, Jardim Fortaleza, por ali. E nós já vamos levar para elas também oficinas profissionalizantes. Tem várias mulheres querendo ajudar também, entendeu? Mulheres de classe média, com quem eu tenho contato. Isso é muito lindo. Que falam, não, Edna, que elas me veem, né, na batalha e tal, e elas adoram, e elas querem também contribuir. Então, elas querem ir fazer oficina. Então, vamos organizar agora as oficinas para poder trabalhar com atividade profissional mesmo, dar apoio para elas, né? E eu acho que é necessário que a gente possa mobilizar a sociedade para criar uma política estadual, e aí no nível estadual mesmo, no nível federal, de crédito voltado exclusivamente para o empreendedorismo negro. Terceiro, quarto, não sei, a gente tem feito todo ano, desde que eu iniciei meu mandato, a Semana da Consciência Negra. A Semana da Consciência Negra é um espaço para dar visibilidade à luta do povo negro na nossa cidade. E ele tem ganhado adesão de outras pessoas de outros municípios também, né? No ano passado, nós tivemos gente de Sorriso, gente de Rondonópolis, que veio para a semana, e teria mais gente se a gente tivesse recurso para fazer uma semana mais integrada. Mas nesse espaço, a gente sempre faz a feira do empreendedorismo negro, das mulheres negras, principalmente. Das mulheres. Quem organiza, inclusive, é uma mulher negra do MNU, que é a Joelma, que ela é empreendedora, ela trabalha com venda de roupas, modinha e tal. E esse ano nós vamos fazer um desfile da beleza negra, envolvido mulheres negras com isso. Nós queremos criar um espaço, é isso que a gente está organizando, um espaço de visibilidade dessas empreendedoras. Então, acho que a gente tem tentado ao máximo contribuir, mas a vereadora é um cargo, assim, na base da pirâmide do poder. Então na pontinha a gente pode estar um pouco. Mas mesmo na pontinha está ganhando visibilidade. A gente está fazendo o que pode. E quem quiser visitar a vereadora Edna, vai lá no gabinete, leva as ideias, procura no site, ela tem um site, tem um WhatsApp também disponível na internet com facilidade. Mulher Negra, deixa a sua ideia lá. Vai contribuir muito para que nós agregamos. E outra coisa, sozinha também não resolve nada, né, vereadora? Não. Temos que unir. Sim. Unir todo mundo ali e pronto, né? Sim, com certeza. Quero agradecer de coração por este bate-papo. Eu que fico de gratíssima. Coração mesmo. Você sabe que eu sou uma admiradora sua. Você é maravilhosa. Imagina. E eu desejo muito sucesso para você, Elaine. Amém. Você é das comunicadoras que precisa ocupar os espaços dessa capital, do estado de Mato Grosso, que a sua voz reverbere no estado inteiro. Amém. E que muitas mulheres possam conhecer você. Amém. Vamos dar um tchauzinho pra galera aqui do YouTube. Já deu! 40 minutos. Gente, pra você que ficou comigo até agora e com a vereadora no podcast Olha a Xepa, compartilha aí, divulga, tá? E eu te vejo no próximo episódio.